Queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos para nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus nos nossos estudos acerca do livro do Apocalipse. Nós continuaremos agora a fazer a leitura e nós vamos aqui no capítulo 1 e vamos ler dos versículos 4 até ao 8. E diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós, neste texto, temos, então, a visão, a continuação da visão de João, lá no Apocalipse. E o versículo 4 diz que tal como os versículos anteriores João tinha recebido a instrução para ele escrever às 7 igrejas. E nós temos nestas 7 igrejas da Ásia Menor, da província da Ásia Menor, que é uma zona relativamente pequena da Ásia, uma zona ocidental da Ásia Menor, onde estas 7 igrejas, nenhuma delas fica muito longe umas das outras. As duas igrejas mais distantes que se encontram a norte e a sul, e que são realmente aquelas que têm entre si uma distância maior, elas não distanciam mais do que 300 e tal quilómetros. Portanto, é uma zona relativamente curta, pequena, uma área relativamente pequena. E estas 7 igrejas vão ser igrejas modelos, vamos dizer assim, modelos universais que o Espírito de Deus, que Deus decidiu utilizar como exemplos e que representam, no fundo, todas as igrejas do Senhor que ao longo dos séculos, portanto, vão tendo as características e os problemas e carecem do mesmo cuidado que estas 7 igrejas representavam. Diz que, portanto, João, ao remeter esta carta, que no fundo é um livro, mas no fundo é uma carta circular também, ele escreve então às 7 igrejas, a cada uma delas, e diz o texto: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Ora, logicamente que não é difícil a interpretação daquele que é, e que era, e que há de vir. Logicamente ele refere-se à pessoa de Jesus Cristo. E depois diz, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Ora, estes 7 Espíritos, não são outros a não ser, digamos, a multiplicidade, a múltipla faceta, uma representação multifacetada do Espírito de Deus, e portanto,
mais à frente no texto, nós vamos ver que o texto fala acerca do Espírito de Deus que é enviado a toda a terra. O Espírito de Deus que age de formas diferentes em toda a terra. Na medida que as 7 igrejas representam a multiplicidade das igrejas do Senhor ao longo dos séculos, logicamente que estes 7 Espíritos representam as 7 formas diferentes e diversificadas do Espírito de Deus lidar com cada igreja e com cada problema especificamente. Assim concordam os comentaristas e, portanto, esta é a explicação que é dada acerca dos 7 Espíritos. Não são distintamente, portanto, daquilo que nós podemos pensar, não são sete anjos. Mais à frente nós iremos encontrar também uma passagem no Apocalipse onde nos fala de 7 anjos e, portanto, é importante compreendermos que o número 7 é um número muito utilizado e repetido, assim como o número 10, o número 12, portanto, também o número 2, são números simbólicos e, no caso do número 7, ele simboliza, portanto, perfeição, portanto, a plenitude, algo que atinge a sua plenitude, que atinge a sua perfeição, que é completo em si mesmo, não tem mais nada a acrescentar, algo que é totalmente cumprido, foi totalmente cumprido, portanto, implica perfeição e totalidade. Portanto, os 7 Espíritos simbolizam e representam a totalidade da forma como como o Espírito de Deus iria agir no meio das suas igrejas. Portanto, 7 igrejas, 7 Espíritos, e mais à frente nós veremos mais pormenores acerca da forma como o número 7 é empregue aqui no livro do Apocalipse. Depois no versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ora bem, a fiel testemunha, ele é a fiel testemunha porque ele é a única testemunha que tem uma dupla natureza, se nós podemos assim chamar. Portanto, é o único que conhece as duas dimensões existenciais, a dimensão divina e a dimensão humana. Ele é a fiel testemunha porque ele é o único entre nós que foi enviado para testemunhar acerca do Pai e para testemunhar acerca do Reino e para testemunhar acerca, portanto, para fundar a Igreja, digamos, como agência do Reino, como representante do Reino e também ministra do Reino aqui na Terra. Cada um de nós, depois, ele vai nos dizer no versículo 6, logo a seguir, que ele nos fez reis e sacerdotes para com Deus o Pai, a ele glória e poder para todo o sempre. Ora, a Igreja, que somos nós, fomos feitos, cada um de nós, cada um dos filhos de Deus nascidos de novo, nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Ora, o sacerdote tem uma missão diferente do profeta. A missão do profeta é falar em nome de Deus aos homens. A missão do sacerdote é levar os homens a Deus. É apresentar aos homens a pessoa divina. Portanto, nós fomos feitos reis e sacerdotes
porque, em primeiro lugar, portanto, nós fomos chamados e comissionados, e, em primeiro lugar, Deus veio até nós. O próprio Deus veio até nós. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus também, pois muitas vezes, logicamente, que nós teremos que ser profetas, não podemos escapar disso, e somos profetas porque falamos aos homens acerca de Deus, mas nós somos feitos reis e sacerdotes. Aqui a ideia de reis e sacerdotes tem que ver com não apenas com a missão, com a nossa missão como igreja, mas tem que ver com a responsabilidade que é dada a todo crente de levar o homem a Deus, de ser, digamos assim, um intercessor, e nós intercedemos, logicamente, mas esta missão, esta comissão que Jesus nos deu de fazermos discípulos tem que ver com o conduzirmos os homens a Deus. Portanto, a nossa missão, a grande comissão que nos foi entregue, tem que ver com esta ideia de sacerdócio, o sacerdócio universal dos crentes. Isto muitas vezes, o sacerdócio universal dos crentes é um conceito que nós, como povo de Deus, e nós também como batistas, muitas vezes defendemos e teoricamente está no papel, que faz parte do nosso corpo de declaração, a nossa declaração de fé. Está lá a afirmação de que nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. No entanto, nós temos que pensar se na prática é assim. Se na prática nós olhamos para nós realmente convencidos de que somos reis e sacerdotes. Reis não no sentido em que reinamos por nós próprios, mas no sentido em que somos co-herdeiros de Cristo, e Ele sim é Rei, e Ele é o Príncipe também dos reis da terra, como diz, o principal. E nós, com Ele, nós podemos reinar. Nesse sentido, sim. Mas não somos reis por nós próprios. Mas foi-nos entregue o sacerdócio, esse sacerdócio de todos nós. E nós precisamos cumpri-lo. Logicamente que nem sempre o fazemos, infelizmente. Eis que vem com as nuvens, diz no versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Até os próprios que traspassaram Jesus verão Jesus, portanto, voltar, diz assim, que logicamente que estes que o traspassaram não serão apenas ou obrigatoriamente, literalmente, os guardas que o pregaram na cruz, ou o guarda que o traspassou com a lança, mas sim todos aqueles que rejeitaram a Cristo, portanto, também participam espiritualmente nesse ato de traspassar a Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que não se arrependem, pois de novo crucificam o Filho de Deus. Todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que tomaram conhecimento, não todos aqueles que nasceram de novo, porque esses não podem voltar a perder a salvação, mas todos aqueles
que tomaram conhecimento e provaram o dom de Deus, como dizem Hebreus, e se tornaram participantes. Portanto, não foram declarados participantes por Deus, mas eles se tornaram assim mesmo participantes da comunhão dos santos, da comunhão da Igreja. E eles não comeram da palavra de Deus, mas provaram dos dons do Espírito Santo. Mas e de novo recaíram. Logicamente que aqueles que recaem são aqueles que voltam atrás, são aqueles que desistem, e esses que desistem, portanto, manifestam a prova de que realmente não chegaram a nascer de novo. E esses sim, pois, todo o olho verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, este lamento tem que ver com passagens paralelas que nós iremos ver mais à frente. Portanto, quando Jesus voltar em glória, uma passagem, mais do que uma, mas uma especificamente, onde é dito que que aqueles que não reconheceram Jesus, não o aceitaram, e também, portanto, que entram em grande pânico com a segunda vinda de Cristo e o veem a sua glória, e quando a terra estiver a ser destruída praticamente, portanto, uma passagem onde diz que as estrelas do céu cairão, portanto, a terra será destruída, e nesse momento, portanto, eles pedirão aos montes: caí sobre nós, escondei-nos, porque este é o dia da terrível e da grande ira do Cordeiro, que está de volta. E, portanto, eles tentam esconder-se do Rei, que é Jesus Cristo. Eles tentam esconder-se, assim como Adão e Eva procuraram esconder-se de Deus no Jardim do Éden, quando Deus os chamou. Ora, nós sabemos que este lamento tem que ver com a consciência de que vai haver uma condenação, de que vai haver um juízo sobre a sua cabeça. É um lamento de pânico e de total consciência de perdição eterna, de absoluta perdição. E isto acontecerá sobre todos aqueles que realmente não quiseram glorificar a Deus, nem lhe dar glória, e também não quiseram saber de Jesus, não quiseram equacionar a pessoa de Jesus na sua vida e portanto, não se quiseram arrepender dos seus pecados e não se quiseram render aos pés do Rei da Glória, que é Jesus. E, portanto, na sua vinda, eles verão, na vitória de Jesus sobre todas as coisas, eles verão a sua própria derrota. E, ao verem a sua própria derrota, eles se lamentarão. Depois, o versículo 8, finalmente, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, o Alfa e o Ômega são as duas letras, a primeira letra, o Alfa, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Isto significa que, tal como ele depois aqui reforça, estas duas palavras, princípio e fim, que foram aqui adicionadas como um reforço, portanto, tem exatamente este significado de que, sendo o alfa o princípio do alfabeto e o ômega o final do alfabeto, esta imagem de que eu sou o alfa e o ômega,
é uma afirmação de que Jesus é a causa, a origem e a consumação, o cumprimento, o términos do Cronos. Okay? Portanto, o Cronos é o quê? O Cronos é o tempo. Nós vivemos limitados ao espaço e ao tempo, mas Deus é o Deus eterno. Ele não está limitado nem ao espaço nem ao tempo, mas Ele criou todas as coisas, criou todas as leis do universo, criou o universo e criou também o tempo. O tempo é algo muito importante. Quando nós estudarmos acerca da administração do tempo, vamos ver como é importante administrarmos bem. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. É a forma como usamos o tempo na nossa vida e a forma como planeamos e organizamos a nossa vida em função do tempo que Deus nos dá, que nos dará uma consciência se realmente nós fomos bons administradores do tempo e se nós preenchemos o tempo que Deus nos deu, fazendo aquilo que é para a sua glória. Nós somos chamados para glorificar o nome de Deus, glorificar o Senhor e trabalhar na sua obra, estar com Ele, usar tempo de qualidade com Deus, nos nossos tempos a sós com Deus, e também os tempos em família. E, portanto, nós somos chamados à responsabilidade de responder pela forma como nós usamos esse tempo e a forma como nós investimos no reino de Deus durante o tempo de vida que Ele nos deu. Portanto, eu sou o Alfa e o Ômega, isto é, eu sou aquele que originou todas as coisas, que deu início e princípio ao Cronos, ao tempo, e a tudo aquilo no que respeita à vida humana se insere dentro do tempo que foi dado desde o início da criação e do início do mundo e do início da criação do primeiro homem até ao final, até ao momento em que o último homem nasce sobre a terra e até ao momento em que eu volto, diz Jesus. Então, nesse espaço de tempo, que é a história do mundo, aquilo que eu originei, desde o início da criação até séculos, à consumação do tempo. Ao final, quando eu volto de novo, e portanto, eu sou a origem e a consumação, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. É isso que Jesus diz. E realmente que é, pois Ele é, Ele está à direita do Pai, mas também está conosco pela pessoa do Espírito Santo, e que era porque Ele já era antes da criação do mundo, Ele já era Deus, e também porque Ele há de vir para cumprir todas as coisas. E Ele é o Todo-Poderoso, logicamente. Queridos irmãos e amigos, nós queremos tomar consciência plena daquilo que são os dias que estamos a viver. Nós estamos a viver cumprimentos proféticos, portanto, no livro de Daniel, na Bíblia, em Ezequiel, em Isaías, nos profetas também, pelas palavras do próprio Jesus, que falou do final dos tempos, e, logicamente, o livro do Apocalipse, que agora estamos a ver. Revela-nos que ao longo da história já foram cumpridas diversas profecias e que nós estamos a viver
portanto, em todas as gerações têm sido vividas tempos proféticos. E a nossa geração não é exclusão disso, não é uma exceção. Nós estamos a viver e nós temos que nos compenetrar do seguinte: a nossa segurança em Cristo é uma realidade. A nossa segurança em Cristo é uma realidade. Nós conhecemos o final do filme. Nós sabemos como é que o filme termina. E por isso não temos problemas em viver esse filme e participar desse filme. Agora, uma coisa é certa. Nós não podemos, digamos, antever aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós em todo este processo. A nossa fé não consiste na segurança, isso é, na consciência de que nós estamos livres de passar tempos de angústia, ou tempos trabalhosos, ou tempos de perseguição, ou tempos... Não, a Bíblia não diz isso. Porque os nossos irmãos do primeiro século, logicamente que eles também confiavam no Senhor, eles eram submissos à vontade de Deus, assim como também Jó, ele amava a Deus e queria realmente conhecer mais a Deus, e era um homem que procurava ser íntimo de Deus. E, no entanto, nem os nossos irmãos do primeiro século, nem os nossos irmãos ao longo dos séculos, e nem o povo de Deus, ao passar pela própria provação do Holocausto, e os nossos irmãos no primeiro século, ao serem lançados às feras, ao servirem de tochas vivas nos jardins de Nero, depois, ao longo da história, portanto, quando das perseguições que nós conhecemos, todas as guerras religiosas que se deram, portanto, a Igreja, a verdadeira Igreja de Cristo, nunca esteve isenta, nunca estivemos isentos, e, no entanto, nunca deixámos de confiar e de confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Nunca deixámos de confiar. A nossa segurança sempre esteve entregue nas mãos do Senhor, e nós sempre nos sujeitamos a isso, nós sempre confiamos nele. Agora, portanto, isso não nos isenta, na nossa geração, de termos que viver aquilo que for da vontade de Deus viver. Não é? Jó dizia: ainda que Deus me mate, eu nele confiarei. E, portanto, nós não sabemos o que é que o Senhor tem para nós, nós não sabemos se continuaremos a gozar de liberdade. Uma coisa é certa: existem profecias acerca do que está prestes também para acontecer. E existem, logicamente, aquelas pessoas que são usadas para cumprir a história, para cumprir as profecias, que Deus antecipadamente conhecia, e que Jesus, sendo Deus feito homem, logicamente ele falou disso. Ele falou do anticristo, ele falou do falso profeta, ele falou da besta, e portanto, o Apocalipse fala dessas figuras, apresenta-as de uma forma simbólica, e nós precisamos de compreender o simbolismo, mas não devemos ignorar que nos dias que vão correndo existem realmente os homens e as mulheres que Deus vai permitir que hajam e que assumam o seu papel desses personagens em todo o processo apocalíptico, vamos dizer assim, todo o processo histórico que a Igreja vai ter que passar. Pode ser na nossa geração agora, ou pode ser na geração dos nossos filhos, na geração dos nossos netos.
Não sabemos. Uma coisa é certa, há líderes que a nível mundial se estão a movimentar, alguns deles mais em evidência. Há alianças, há eventos, há acontecimentos e tudo isso se encaixa nos acontecimentos dos últimos dias e nas profecias. E nós devemos estar conscientes disso. Vamos estudar a palavra de Deus, o que ela diz acerca disso, tanto aqui no Apocalipse como noutros livros, acerca das profecias dos últimos dias. E vamos procurar entender que não podemos fugir de uma análise cronológica dos acontecimentos ao longo da história e daquilo que eventualmente poderemos estar a viver neste momento como cumprimento dessas profecias. Vamos continuar o nosso estudo até a próxima sexta-feira. Deus abençoe e proteja a sua igreja. Amém.